Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou passando por aqui para nós conversarmos sobre o que não é depressão. É muito comum nós acessarmos conteúdos que dizem o que é depressão, mas eu gostaria aqui de estar enfocando o contrário disso. Por que que eu sinto que é importante falar sobre isso? Porque nas últimas décadas nós vimos aumentar em muito a tristeza do ser humano, o sentimento de vazio do ser humano, a falta de perspectiva de vida do ser humano, a preocupação excessiva do ser humano com o dinheiro, com o poder, com a necessidade de estar feliz o tempo inteiro. Então parece que todo mundo virou depressivo. E é incrível como isso faz a diferença na nossa vida, porque quando nós nos sentimos obrigados a nos enquadrarmos num determinado padrão, isso nos provoca muito sofrimento psíquico. Então, aqui é importante enfatizar o que não é depressão, porque o que é depressão está posto aí, né? De qualquer maneira, eu vou chamar a atenção aqui que, infelizmente, né, os dados da Organização Mundial de Saúde afirmam, demonstram que o Brasil tem a maior prevalência de pessoas com diagnóstico de depressão, nas suas mais diversas manifestações, né? Porque existem vários tipos de depressão. Mas não é o objetivo hoje nós tratarmos, né, disso aqui, justamente porque nós vamos enfocar o outro lado, do que não é a depressão. Então, nós temos no Brasil hoje em torno de 1,5 milhão de pessoas que são diagnosticadas com a depressão. E na América, isso na América Latina. Nas Américas, o Brasil é o segundo maior país que apresenta a maior prevalência para casos de depressão, somente perdendo aí para os Estados Unidos, né? O Brasil hoje tem aí um percentual em torno de 5,8, né? Que equivale, como eu falei, a 1,5 milhão de pessoas, e os Estados Unidos 5,9. Então, é muito importante que nós tenhamos um olhar muito especial para tudo isso, né? Para essas manifestações do nosso humor. Porém, às vezes eu tenho a impressão de que todo mundo se tornou depressivo. Como se nós não tivéssemos, né, o direito de vivermos os nossos lutos. Quem já me ouviu falar em outros vídeos, talvez já tenha tido a oportunidade de saber que luto, de me ouvir falar que luto não é só pela perda, pela morte de um ente querido. O luto faz parte do processo de desenvolvimento do ser humano, desde que ele nasce até o momento em que ele morre. Isso implica que nós experimentamos momentos de tristeza, de apatia, de dificuldade de ter perspectivas de futuro, de sentimentos de vazio, de dificuldade para dormir. Ou seja, nós temos vários sintomas que fazem parte de processos naturais da experiência de vivermos diversos lutos na vida que não necessariamente se caracterizam como uma depressão. Então, nós podemos pensar aí, né, na passagem da infância para a adolescência, nós vivemos um luto, e assim, né, sucessivamente, da adolescência para a juventude, da juventude para a vida adulta, da vida adulta para o nosso processo de envelhecimento, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento.
Então, qual é o limite aí, né? Quando nós pensamos em luto, nós pensamos num processo de tristeza, num sentimento de tristeza, melhor dizendo, que ele é persistente. Então, por exemplo, eu atendo alguns pacientes que estão vivendo processos de luto, mas os sentimentos eles oscilam, né? Em alguns momentos eles lembram daquilo que eles perderam, seja uma pessoa, seja um emprego, seja um relacionamento, com muita tristeza, e em outros momentos eles lembram de momentos bons também que eles viveram com essas pessoas, nessas situações, nesses locais, nesses relacionamentos. Então, não é só um mergulho no sentimento de tristeza, mas também oscila entre um estado e outro, e que não tem nada a ver aí com bipolaridade. Tem a ver com a capacidade que essa pessoa tem, com os recursos internos que ela tem, de lidar com esses momentos difíceis e dolorosos na sua vida. Então, nós precisamos nos autorizarmos a vivermos esses momentos. Então, nós não temos que estar o tempo inteiro bem. Nós podemos acordar um dia e podemos ficar alguns dias nos sentindo sem ânimo, sem vontade, de querermos ficar, por exemplo, dormindo um dia inteiro, um final de semana inteiro, repensando a nossa vida, fazendo planos, repensando as nossas atitudes, os nossos relacionamentos. Sabe quando a gente fica quietinho com a gente mesmo? Isso não é depressão. Ficar abalado com a perda de um emprego e com o fim de um relacionamento é normal, é natural. Quem é que fica triste com o fim de um relacionamento? Quem é que fica feliz com o fim de um relacionamento? Quem é que fica feliz estando desempregado? Ninguém fica. Tem uma outra questão também bem importante, né? Não somos nós que diagnosticamos se nós estamos com ou sem depressão. Não existe um autodiagnóstico, existem profissionais especializados para poderem diagnosticar. E bons profissionais, né? Porque o profissional ele precisa estar atento, interessado em te ouvir, conhecer a tua história familiar, tua história clínica, da tua família, se tem aí algum histórico de depressão ou outros transtornos psiquiátricos na família, porque pode acontecer, né? Por exemplo, né? Existe a influência, sim, de fatores genéticos hereditários. Só trazendo aqui como exemplo, como curiosidade, gêmeos idênticos, se um deles tem depressão, tem um diagnóstico fechado para depressão, o outro tem aí 70% de chance de desenvolver depressão também em algum momento da vida. Então, quando o psicólogo faz uma boa entrevista, uma boa anamnese, o que é uma anamnese, né? É um relato, né, de todo o histórico dessa pessoa, história clínica, história familiar, histórico social, no sentido de relacionamentos, possíveis doenças que já tenha tido, ou seja, é uma entrevista bem criteriosa, para identificar aí se existem fatores de risco e se os sintomas apresentados por esse paciente fecham para os critérios, né, específicos para a depressão. Então eu vejo, né, infelizmente, muitas pessoas
tomando medicação, quando na verdade poderiam somente estar fazendo psicoterapia. E vejo também muitas pessoas com depressão que não buscam tratamento porque têm medo de tomar medicamento, têm medo de se tornarem dependentes, e outras que não conseguem nem sair de casa para buscar ajuda. E isso aí com certeza é tema de um outro vídeo, num outro momento, né? Trabalharmos a questão de como a família pode lidar, né, com o paciente quando ele apresenta aí um diagnóstico de depressão. Então, é muito importante que essa avaliação seja feita por um profissional. Muitas vezes pessoas, nós temos às vezes no senso comum, nós temos uma ideia de que só pessoas que são mais fechadas, mais tímidas, menos extrovertidas e que têm uma tendência a serem um pouco mais assim negativas, né, em relação à vida, é que tem tendência à depressão. Não, eu conheço várias pessoas que são extremamente alegres, extrovertidas e que em algum momento da vida desenvolvem um quadro depressivo. Por isso a importância de uma avaliação precoce em relação a isso. Existem também vários outros fatores que interferem para que o médico e o psicólogo possam estar atentos, né, a um possível quadro depressivo e não somente, né, uma tristeza natural, né, em relação àquilo que aquela pessoa está vivendo, né. Uma disfunção hormonal pode provocar alteração de humor, o uso de um determinado medicamento pode provocar alteração de humor. Então, existem vários, né, fatores que podem estar interferindo. Por exemplo, né, eu falei da questão hormonal, na menopausa é muito comum, né? Então, existe inclusive uma depressão que ela é caracterizada como transtorno do humor disfórico, que acontece em períodos, né, pré-menstruais. Então, nós mulheres, algumas são acometidas por esse transtorno e às vezes demora bastante para entender o que acontece com aquela pessoa. Então, às vezes a depressão, ela é uma depressão bipolar, ou seja, ela é uma depressão que acontece, né, dentro de um quadro de bipolaridade. Então, precisa diagnosticar aí, né, de forma correta para que a medicação seja correta, ou seja, né, não existe nenhum problema em tomar a medicação, contanto que seja uma medicação prescrita, né, por um médico especialista, nesse caso um psiquiatra, que vai fazer uma avaliação e vai conseguir diagnosticar, e esse paciente também vai realizar psicoterapia, porque nenhuma medicação atua em nível de mudança de comportamento. A medicação atua em nível neuroquímico, né, na produção, né, de determinadas substâncias que nós chamamos aí de neurotransmissores, que vão, né, contribuir para que o estado de humor dessa pessoa possa melhorar, a ponto dela, por exemplo, aderir a um processo psicoterapêutico. Então, gente, nada de autoavaliação, de autodiagnóstico. Se você, né, percebe que o seu humor está muito alterado, que você está há 2 semanas ou mais, né, com uma tristeza que não te deixa, com pensamentos destrutivos, com ideação suicida, ou seja, pensando na possibilidade de vir a cometer, né, o suicídio, tirar a própria vida. Se você percebe que você ganhou muito peso, né, nesse último mês, por exemplo, ou perdeu muito peso, se você percebe que você não consegue mais dormir, se você percebe vários sintomas, procure ajuda especializada. Mas não tente se enquadrar em absolutamente nada. Viva
aquilo que você precisa viver, sinta aquilo que você precisa sentir no momento em que você vive algum tipo de luto na sua vida. Espero que esse vídeo possa contribuir com você que está me ouvindo. E se tiver gostado, dá uma curtida, compartilha e se inscreve no canal. Um grande abraço, até a próxima.